Amém. Glórias a Deus, sejam todos bem-vindos, nossos amigos internautas, aqueles que irão receber esta mensagem pela internet, que irão crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, a todos que se fazem presentes nos átrios do Senhor nesta manhã abençoada que nos preparou o Senhor, para juntos também crescermos na graça e no conhecimento e realizarmos a ceia do Senhor. Nós vamos para a mensagem ainda na sequência daquilo que o Espírito tem falado às nossas vidas, cujo tema é a tentação da desonestidade. Nós vimos aqui na quinta-feira próxima passada que o Senhor requer de nós honestidade absoluta. Amém? Aqueles que estiveram puderam receber, ouvir, aqueles que não estiveram, eu lhe aconselho a você buscar a mensagem na internet e ouvir aquilo que foi dito pelo nosso Deus na quinta-feira próxima passada, a respeito daquilo que Ele exige de nós como filhos benditos, como filhos legítimos do Deus Altíssimo. Amém? Está escrito em Filipenses, no capítulo 2, versículo 15. Aleluia. Glória a Deus. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Olha como a Bíblia chama o mundo, a sociedade, geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então você tem um chamado de Deus para algo muito importante. No meio de uma geração pervertida e corrupta, você tem que ser luzeiro. Você tem que ser a luz. Amém? Por isso, você não deve se conformar com este século. Você não deve querer andar no rumo deste século. Você já foi transportado. Agora você tem que assumir esta posição, esta verdade para a tua vida e viver todos os dias até que o Senhor venha lhe buscar. Amém? Então nós vamos orar e vamos ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus maravilhoso, a Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória, o louvor, a adoração, a força, o poder, a majestade, a Ti, Senhor, tudo pertence, ó Deus. E nós estamos aqui nesta manhã reunidos como o Teu povo, como o Teu rebanho, Jesus, para ouvir a Tua voz, para aprender, Senhor, com a Tua palavra, aprender com as Tuas instruções, com os Teus ensinamentos, aprender, Senhor, aquilo que é a verdade absoluta para as nossas vidas neste tempo, Senhor, no meio de uma geração pervertida e corrupta, Jesus. Nós queremos resplandecer como luzeiros no mundo, Senhor. Nós queremos resplandecer, ó Deus, cada vez mais, Jesus, cada vez mais, Senhor, para que o Teu nome, Jesus, para que o Teu nome seja glorificado através do nosso viver, para que o Teu nome, Senhor, seja visto através das nossas atitudes, para que o Teu nome, Senhor, seja, Senhor, notado nesta geração, Senhor, através de nossas vidas. Por isso eu lhe peço, mais uma vez, Senhor, que eu seja nas Tuas mãos um instrumento de valor, que eu seja, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos preparou e nos reuniu em Teus átrios, que eu seja, Pai, o canal da Tua bênção para os Teus filhos, para a Tua igreja, Senhor. Que haja crescimento, maturidade, entendimento da Tua palavra, Senhor. E que eles cada vez mais
que a tua igreja, que as tuas ovelhas, cada vez mais, Senhor, venham compreender e viver a tua vontade. Em teu santo nome, Jesus, eu lhe peço, Pai, que a minha boca, a partir de agora, seja a tua boca, que eu diminua, que eu desapareça e tu cresças, Senhor, através da minha vida, para a tua honra e para a tua glória, e toda a igreja diga amém. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, ministra. Amém. Amém. Que bom. Que bom falar com Deus, orar ao Senhor. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus, ovelhas do pastoreio do bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, pedras vivas, bom perfume de Cristo nesta terra, homens e mulheres santos, santificados pelo sangue do Cordeiro, eleitos de Deus, escolhidos de Deus, amados de Deus, predestinados em amor antes da fundação do mundo, nação santa, reino de sacerdotes, família bendita do Senhor nesta terra. Nós estamos aprendendo a lidar com os recursos financeiros. Nós estamos aprendendo a lidar com o dinheiro e fazendo disso algo espiritual, porque é o que tem que ser para a nossa vida. Nós não somos mais homens e mulheres naturais, nós somos homens e mulheres espirituais. Portanto, é necessário aprendermos a lidar com os recursos que Deus nos confia, com os bens materiais, com o dinheiro que Deus faz chegar à nossa vida. E nós estamos entendendo, compreendendo a respeito de ser um administrador fiel. Amém? Vivermos o que Deus diz na sua palavra e sermos bem-sucedidos, não é? Porque quando nós entendemos a palavra e praticamos, então nós seremos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na vida financeira. Então, a crise em nossa vida, amados, na vida daquele que é fiel, ouça bem, aquele que é fiel, aquele que crê, aquele que pratica, aquele que reverencia a palavra. Uma crise, um tempo de crise, ela só serve para revelar a glória de Deus. Ou seja, essa pessoa vai passar por esta crise sem ser atingido. Por quê, pastor? Porque está escrito: 1.000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Então, aquele que é fiel, amados, ele é guardado pelo Senhor. Aquele que obedece, o mal não chega, o mal não atinge, não será afligido. Amém? Então, crise, destruição, ruína, dificuldades, não faz parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para aqueles que Ele ama. Nós temos que entender isso, ok? Nós sabemos que quando algo contrário acontece, nós entendemos que algo está acontecendo da parte de Deus para com essa vida. Correção, amém? Provação, nós entendemos tudo isso já. E nós temos que ser maduros para compreender, mas nós não podemos ficar nesse estilo de vida. Sai de um problema e entra em outro, não podemos. Amém? Porque se Deus está permitindo dificuldades, é para que o nosso caráter seja moldado. Então eu preciso entender logo o que Deus está requerendo, eu preciso entender logo o que Deus está pedindo da minha vida e entregar logo. Entregar logo. Porque o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo habita em você. Ele fala, amados, e testifica no nosso coração. Amém? Ah, não, eu acho que não é isso não, mas ele acabou de falar no meu espírito que é isso. Vocês estão entendendo? Então, não tem a necessidade de eu aqui ficar falando
sabe, citando pontos da vida que precisam ser mudados, pontos de conduta, pontos de atitudes, pontos de pensamentos. Eu não preciso. O Senhor, Ele vem, às vezes, com alguns exemplos básicos e simples, para que a gente tenha um entendimento mais completo daquilo que Ele está falando aos nossos corações. Ok? Amém? Então, nós começamos a entender, quinta-feira próxima passada, nós aprendemos pela palavra, que Deus, Ele exige de nós, os seus filhos, a honestidade absoluta. E você diga, a honestidade absoluta. Então, é assim que deve ser a vida de uma pessoa salva por Jesus. Nós aprendemos aqui, foi uma mensagem maravilhosa, uma mensagem para refletirmos, para analisarmos, né, situações e entender que uma vida com Jesus, ela tem que ser levada a sério, em tudo. Em tudo, não é só eu ter o compromisso sério com a igreja. Eu tenho que ter o compromisso sério com as minhas atitudes. Eu tenho que ter o compromisso sério com os meus hábitos, com o meu trabalho, com aquilo que Deus confia nas minhas mãos. Eu preciso ter responsabilidade e honestidade absoluta. Então todos os filhos de Deus são tentados, amados. E grande parte das tentações que vêm para os filhos de Deus, elas surgem na área da desonestidade, nas questões sobre dinheiro ou bens materiais. Então, até mesmo alguns crentes entram em negócios que são reprovados por Deus, em situações que são reprovadas por Deus, em negócios ilícitos, fazem sociedade com pessoas que não é para ser feito, situações que não são aprovadas pela Bíblia Sagrada. E estes crentes caem em tentação, violam os princípios de Deus e vão fazer o quê? Receber a colheita nas suas vidas. Então as colheitas serão do quê? De grandes prejuízos, de dores, de ruína, de decepções, de frustrações. E isso não é a vontade de Deus para nenhum filho dele. Quem está entendendo, diga amém. Ok, então nós vamos falar um pouco, nesta introdução da mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre o homem mais sábio e mais rico narrado na Bíblia Sagrada, que foi Salomão. Ok? O sábio Salomão, só para você ter uma noção de como ele era rico, né? Nós falamos sempre, né? Salomão, o homem mais rico, o homem mais sábio. Mas rico quanto? Quanto que Salomão era rico? Só para você ter uma pequena noção. Salomão, ele tinha uma renda anual de mais de 25 milhões de dólares em dinheiro atual. Então você pode ver quanto que Salomão tinha de salário anual. Mais de 25 milhões de dólares. Isso convertido hoje em moeda atual. Salomão habitava em um palácio que demorou só 13 anos para ser construído, dia após dia. 13 anos. Ele possuía 40 mil estrebarias. 40 mil estrebarias. Ele possuía milhares de cavalos de raça. Não era pangaré. Era cavalos de raça, milhares. Salomão se assentava em um trono que era todo recoberto de ouro. Salomão, ele bebia em taças de ouro. O cardápio diário para alimentar a todos do palácio, os seus serviçais, toda a sua família, todos que estavam ali morando com ele no palácio, incluía 100 ovelhas diariamente. Diariamente. 100 ovelhas, 30 vacas, além das aves diversas que estavam inclusas no cardápio.
Está fazendo noção de como era rico esse homem? Você está entendendo de quanto esse homem era rico? Então, esse homem, Salomão, ele de fato estava numa posição onde ele podia saber, de fato, se o dinheiro trazia felicidade ou não, concorda? Ele era uma pessoa que de fato ele podia dizer se o dinheiro lhe trazia felicidade. E a verdade é que no livro de Provérbios, escrito por Salomão, por várias vezes, amados, várias vezes está escrito que é tolice pensar que o dinheiro proporciona felicidade. Aleluia. Aquele que pensa que o dinheiro lhe proporciona felicidade é tolo. Aquele que pensa que o dinheiro vai lhe trazer felicidade é tolo. Porque quem proporciona felicidade verdadeira chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo, o homem mais rico de toda a terra, foi quem disse isso. Amém? Então, um grande número de pessoas creem que é possível comprar a felicidade. Que a felicidade está ligada a dinheiro. Não, se eu tenho dinheiro, então eu estou feliz. Se eu não tenho dinheiro, então a minha vida não vai bem. Amados, dinheiro, riqueza e bens materiais não traz felicidade. Por isso a Bíblia nos ensina que nós devemos nos contentar se nós já temos o que comer e o que nos vestir. Se já temos o que comer, já temos com o que nos vestir, já temos que estar contentes. Por quê? São as necessidades já supridas para a nossa vida. Então muitos dizem, se pelo menos eu tivesse um carro novo, se pelo menos eu morasse numa casa melhor que essa, se pelo menos eu trabalhasse naquele serviço e não nesse, então eu seria feliz. Tolo. A Bíblia chama esta pessoa de tola. Porque Jesus proporciona felicidade independentemente de qualquer circunstância na nossa vida. Ele é a nossa alegria. Ele proporciona a nossa felicidade. Amém? Então, entendido isso, ok? Entendido que a questão numa vida feliz não é o que a pessoa tem, não é o que ela possui, não é o que ela faz, mas sim Jesus. Amém? Isso é felicidade, isso é alegria verdadeira. Então, se a pessoa tem Jesus, se a pessoa vive para Jesus, se a pessoa tem prazer em Jesus, é uma pessoa feliz. Ok? Então, entendido isso, nós vamos agora esmiuçar aquilo que o Senhor vai nos ensinar. Número 1, minha ministra: o dinheiro não é um mal. Nós vamos aqui entender que o dinheiro não é um mal. O dinheiro é de Deus. O que fazemos com o dinheiro, por dinheiro ou pelo dinheiro, então isso pode ter uma intenção que venha de Deus ou que venha do diabo. Então o dinheiro, ele é moralmente neutro. Pode ser usado para o bem como pode ser usado para o mal. Então é aí que está a questão. Como eu busco dinheiro, o que eu faço pelo dinheiro e depois o que eu faço com o dinheiro. Então, com o dinheiro, por exemplo, nós podemos alimentar e vestir aqueles que não são abastados, aqueles que têm a necessidade básica não suprida.
Com o dinheiro nós podemos alimentar crianças, nós podemos vestir crianças, comprar um leite para as crianças, ok? Isso é fazer o bem com o dinheiro. Nós podemos levar a informação às pessoas, nós podemos propagar a palavra do Evangelho de Cristo com o dinheiro. Amém? Isso é fazer bem com o dinheiro. Mas com o dinheiro também eu posso comprar armas. Com o dinheiro eu posso fazer guerras. Com o dinheiro eu posso fazer comércio de drogas. E posso levar as pessoas a se prostituírem. Então nós entendemos aqui que o dinheiro não é mal. Mal é aquilo que as pessoas fazem com o dinheiro. Em 1 Timóteo 6,10, com o dinheiro ou por dinheiro, amém? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então olha, quando o dinheiro recebe o amor, quando o dinheiro recebe o carinho, quando os nossos sentimentos são postos no dinheiro, então o amor do dinheiro é a raiz que vai gerar males para a minha vida. Está entendendo? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então os nossos pensamentos, amados, os nossos sentimentos em relação ao dinheiro precisam ser bem gerenciados, para que eu e você não caia em tentação. Amém? E não gere para a nossa vida o quê? Dores. Porque nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, se eu não ter uma vida honesta com o dinheiro, se eu não ter uma vida responsável com o dinheiro, pelo dinheiro, por dinheiro, eu vou me desviar da fé, ou seja, eu vou deixar de temer a Deus, fazer coisas ilícitas, fazer coisas reprovadas por Deus, que vão me trazer o quê? Dores. Ok? Então, por isso eu preciso, com o poder de Deus que está em mim, gerenciar os meus pensamentos, levar os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Quando me vem uma proposta ilícita, quando me vem uma proposta que eu sei que a Bíblia condena, reprova, eu tenho que estar pronto para também reprovar. Amém? Porque a Bíblia Sagrada, amados, em momento algum, ela condena o dinheiro. Não condena. Mas ela condena o uso do dinheiro e as atitudes erradas em relação ao se obter dinheiro. E aí então Deus condena. Então as riquezas, elas podem facilmente destruir uma vida espiritual frutífera. Pessoas que às vezes, chegam na igreja numa vida mais regrada, vou dizer assim. O que é uma vida mais regrada, pastor? Com certas dificuldades, ok? Então a pessoa ela chega na igreja quebrada por Deus, não é? E aí ela não deixa de estar na igreja, ela está participando sempre da igreja, e se envolve com a oração, e se envolve com o pastor, se envolve com os irmãos, e prospera. Se esquece da igreja. A vida dá uma melhorada. Não, agora eu entendi, agora eu sei como é que é tudo por graça. Deus, já estou bem, meu casamento melhorou, minha vida financeira melhorou, não preciso de igreja. Tem pessoas assim. E eram pessoas que tinham uma vida espiritual frutífera, porque a gente via na vida da pessoa os frutos de Deus. Era um testemunho para a glória de Deus. Então muitas vidas
espiritualmente frutíferas já foram destruídas pelo amor ao dinheiro. E amados, falemos a verdade, é muito fácil para os ricos, para os mais abastados, virarem as costas para Deus. É mais fácil. Não dependo, não preciso. Deuteronômio 31, 20, olha o que Deus diz. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual, sob juramento, prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, cuidado para não engordar. Esse engordar aqui, amados, não é fisicamente, tá? Mas nós temos que tomar cuidado com isso também. Mas nós temos que tomar cuidado para não perdermos a dieta com Deus. Sabe? O dia a dia com Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, isso aqui não é um crente colocar uma imagem dentro de casa não, tá? Isso aqui é o crente começar a ter olhos para outras coisas acima de Deus. E aquilo que ele colocar os olhos ter mais valor do que Deus para ele. Então isso é tornar a outros deuses. E o dinheiro pode ser um deus. E houver tornado a outros deuses e os houver servido. Então tem muitos que servem ao dinheiro. E não a Deus de fato. E aí Deus diz assim, e me irritado. Um crente, amados, que se desvia do caminho reto, ele irrita a Deus. Ele irrita a Deus, nós temos que entender isso. E anulado a minha aliança. Deus não quebra aliança, mas o homem quebra. Então há muitos desaliançados, porque foram para um caminho que Deus se irritou. Quem está entendendo? Estão entendendo? Estão compreendendo a palavra? Então, quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, nós aprendemos aqui, mana leite e mel é o quê? O que mana? O que é mana? Que não acaba nunca. Que não cessa. Então, este povo que ele está dizendo, que é o povo dele, tem que chegar a uma condição de vida onde há um constante fluir da bênção material. E vai chegar. E aí quando chegar, temos que ter o cuidado para não engordar. E tornar a outros deuses. Agora eu estou bem, comprei ali um rancho na beira da represa, Cris. E aí sábado e domingo eu vou com a minha família. E aí o culto do domingo, babau. Não, porque agora eu estou bem, né? Então agora eu saio com a minha família no domingo, eu vou passear com a minha família. Dar culto a Deus no domingo para quê? Não, porque agora eu estou bem, agora não tem tanta necessidade de eu buscar a Deus como eu buscava. Então agora eu só vou no culto do domingo. Na quinta-feira eu não preciso mais. Está tudo bem. Tudo estabilizado. Meu casamento está bem. Não, estou dando atenção agora para outras coisas. Está irritando a Deus. Está irritando a Deus e anulando a aliança. Não importa o quanto Deus vai prosperar a tua vida. Isso
é Ele quem determina. Importa que você saiba que isso não pode mudar o teu compromisso com Deus. Importa que você saiba que isso não pode alterar a tua aliança com Deus. A terra do mais que suficiente, amados, é o que Deus tem para nós. E essa terra é o quê? É onde já passou a condição de vida, de necessidade suprida. Então é o que Deus tem. Então, eu preciso compreender. Onde está o meu coração? Então alguém que recebe a bênção de Deus e se esquece de Deus, irrita Deus. Ok? O Senhor não é contra o dinheiro, pelo contrário, Ele quer que os seus filhos sejam prósperos. O Senhor quer. Então, olha, uma pessoa santa, uma pessoa pura, uma pessoa honesta, uma pessoa justa, que é temente a Deus, ele pode e deve ter recursos materiais, sim. Deve ter, porque é o prazer de Deus. Mas santa, pura, honesta, justa e temente a Deus. Pastor, e aquele que não é e tem recursos? Vai ser tirado. Vai ser tirado. Deus não vai permitir nenhum filho dele possuir coisas que sejam adquiridos de modo desonesto. 3 de João 2 diz assim: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Olha que lindo isso. Assim como é próspera a tua alma. Então, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde. Assim como é próspera a tua alma. A tua alma tem sido alimentada com a verdade, com a palavra que liberta, com o evangelho da graça de Deus. Por isso a tua alma é próspera. E agora? Agora eu quero que a tua prosperidade seja assim também, perfeita. E a tua saúde também. Por quê? Assim como a obra que está completa e perfeita no teu interior, no teu espírito, assim também seja a tua prosperidade e saúde. Para quê, pastor? Para que você goze do bem do teu trabalho. Você precisa de saúde para gozar do fruto do teu trabalho, do fruto da bênção do Senhor sobre tua vida. Algo aqui que o Senhor tem falado muito com a minha vida, e eu quero passar isso para a igreja. Tem pessoas que trabalham e nunca tiram férias. A partir deste ano será um compromisso meu, em nome de Jesus, ter um período de férias absoluta, total, de trabalho e de ministério. Isso já entrou no meu coração desde a convenção que o apóstolo disse isso. O pastor tem que ter férias. O pastor tem que ter descanso. Mas aí eu entendo também que aquele que trabalha dia a dia também tem que ter descanso. Algo que nós estamos entendendo aqui pela honestidade que nós temos que ter, nós precisamos entender o seguinte: férias não se vende. Férias se tira para descansar. Quem é empregado e tem o direito a férias, você deve tirar as férias. Você deve gozar das férias com a tua família. Você deve fazer isso. Vender férias não é honesto. Vender férias não tem a aprovação de Deus. Vou dizer além. Aquele que faz está em pecado. Porque é uma lei que deve ser cumprida e não descumprida. Então, quando eu descumpro uma lei, eu estou em desobediência com a palavra.
Quando eu descumpro uma lei humana, eu estou em desacordo com Deus, porque Deus manda eu cumprir toda a lei do homem. Então aquele que negocia aquilo que é teu por direito, está em pecado. A igreja está compreendendo, sim ou não? Deus está trazendo à luz aqui muito conhecimento para a nossa vida, ok? Então é assim, pastor, mas eu sempre fiz... Você está ouvindo agora, amém? Então é daqui para frente, para que você tenha o favor de Deus a teu favor. Deus quer aquilo que é justo, Deus quer aquilo que é honesto. Então, que você tenha a prosperidade perfeita e a saúde perfeita para gozar do fruto do teu trabalho. Amém? Porque, amados, você já pensou? Deus abre as comportas do céu sobre a tua vida financeira, te prospera e você está lá num leito, doente. Ou à base de médicos e de remédios, que não pode nem sair fazer um passeio, não pode nem sair fazer uma viagem. Então, do que adianta? Receber a prosperidade, receber o fruto do trabalho e não poder gozar disso. Então nós, como povo da graça de Deus, precisamos compreender isso. Nós temos que arrumar a nossa vida financeira, amém? Sair das dívidas, pagar a quem é de direito, a quem se deve-se entrar em acordos, negociar, jamais correr dos credores. Pelo contrário, acertar a vida, colocá-la em dia e praticar aquilo que Deus quer. Ter uma vida saudável, uma vida ajustada com o seu ganho, amém? Não se deve nunca gastar mais do que se ganha, pelo contrário, deve-se gastar menos para que haja sobra todo mês. E aí você então administra o teu salário, a tua renda mensal da tua família, e você vai se programar para ter férias com a tua família, para desfrutar do bem do Senhor sobre a tua vida. Amém? Então isso é sabedoria de Deus para todos nós. Para todos nós. Isso é pregado neste ministério e é vivido, e tem que ser vivido, e vai começar aqui nesta igreja, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, vai começar pela minha vida, pelo altar, e vai se estender até a tua, em nome de Jesus. Famílias aqui com férias, com descanso, gozando do bem do Senhor com a sua família. Diga amém. Isso Deus tem para nós, e Ele quer, ok? Ninguém vai sair de férias devendo para ninguém. Tá lá, tá na praia. E pagar eu nada. Amados, e tem, irmãos. Às vezes eu olho lá assim, estou passeando lá, vejo um abençoado lá. Ele não me pagou. E eu não fui para a praia com a minha família. E eu não estou passeando com a minha família, e o abençoado lá, todo bonitão, com latinha de cerveja na mão, tal, fazendo aquela graça na praia. Então nós não somos desse povo. Nós somos o povo mais feliz dessa terra, porque somos justos, somos honestos. Nós não vamos, gozar de alguma coisa nas costas de outro. Não vamos. Nós não vamos tirar proveito de nenhuma situação. Nós não vamos passar a perna em ninguém para poder ter um benefício nessa vida. Amém? Mas uma coisa eu profetizo em nome de Jesus, e eu sinto aqui o poder de Deus nesta hora. Que as nossas vidas, amados, as nossas vidas nesta manhã estão tendo uma transformação tão grande pela palavra de Deus. As nossas vidas neste momento estão recebendo da parte de Deus coisas novas. E vai ser verdade nesta igreja. Vai ser algo real nessa igreja. Não será somente o desejo no coração, mas será o desejo manifestado, o desejo concedido pelo Senhor, porque aqui nós estamos nos agradando dEle,
ouvindo a palavra dele para cumprir, para obedecer, para sermos aquilo que essa geração perversa e corrupta não é. Em nome de Jesus, nós somos bons pagadores, pessoas honestas, responsáveis. Esta igreja, quem entra por estas portas e quem entrará, tem que saber que é uma igreja séria, que paga suas contas em dia, que não deve nada para ninguém, que não faz acordos e acertos com ninguém. O que se deve, se paga. E assim é na vida de cada ovelha que o Senhor tem plantado aqui e vai trazer. Essas ovelhas que virão, vão ver aqui pessoas que são assim, que vivem assim, uma vida assim, honesta, regrada sim às vezes, mas honesta, com dignidade, que andam de cabeça erguida e podem falar com toda a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Então o Senhor quer que nós desfrutemos das suas bênçãos de modo digno e feliz. Ok? Então assim será nas nossas vidas. O número 2. Por que Deus exige honestidade absoluta? Então nós vimos aqui na quinta-feira, né? Na letra A, minha amada ministra, não podemos ser desonestos e amar a Deus. Então nós confessamos que amamos a Deus, amém? Como é que eu sou desonesto e amo a Deus? Não há condição para isso, isso não existe. Letra B. Não podemos ser desonestos e amar nosso próximo. Então como é que eu amo o meu próximo se eu sou desonesto? O que eu vou desejar para ele? O que eu quero para ele? Como que eu vou negociar com ele? Como que eu vou fazer alguma coisa para ele se eu sou desonesto? Com amor? Com amor, igreja? Responda. Sim ou não? Um desonesto pode amar o próximo? Não. Então Deus requer de nós a honestidade absoluta, para que nós de fato amemos a Deus acima de todas as coisas e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Tem um ditado que diz assim: olha, eu não quero para o outro o que eu não quero para mim. Eu não faço para o outro o que eu não quero que faça para mim. Ok? Então, isso tem que estar no nosso dia a dia, em todas as questões. Nós falamos aqui na quinta-feira que eu não posso levar um clipe de papel que não seja meu para minha casa. Eu não posso levar uma folha de sulfite, às vezes no escritório do meu lugar, do local de trabalho, para minha casa. Não posso, porque não é meu. Não é meu. O que é meu? É o meu salário. Se eu utilizo alguma ferramenta, se eu utilizo alguma coisa no meu trabalho, aquilo é do meu empregador. Nós falamos até do tempo de internet, não falamos? E eu vou acrescentar algo aqui na questão da internet. Eu estou lá trabalhando, ok? Estou trabalhando. E aí eu pego o meu celular para fazer algo particular meu, mesmo que seja com a minha internet, não com a internet da empresa. Estou lá fazendo alguma coisa particular minha. Eu vou dizer algo para você: você está roubando o tempo que o teu patrão está pagando para você. Não é bom, né, a gente falar disso, né? Mas tem que falar. Tem que falar. Por quê? Porque eu tenho a hora de almoço, eu tenho a hora do café, eu tenho depois do expediente para fazer as coisas particular minha. Então, se todos nós precisamos nos alinhar, todos nós vamos nos alinhar. Estão entendendo? Todos nós. Porque o conhecimento está chegando. Hoje, agora. Ok? Então, meu patrão está me pagando para quê? Para eu ficar no meu celular tratando de assunto particular meu. Nossa, esse patrão te ama. Não é? Como esse patrão é bonzinho com você.
Não, meu patrão está me pagando para eu realizar aqui os trabalhos para ele, então você vai trabalhar para ele, esquece as suas coisas particulares e vai fazer para ele. Porque senão você está roubando o teu patrão. E a igreja diga amém. Ok? Letra C. A honestidade traz credibilidade à evangelização. Então, quando eu vivo de modo honesto, de modo digno, quando as pessoas sabem quem eu sou, quando as pessoas sabem como eu vivo, quando as pessoas sabem da maneira que eu trato tudo, todas, até o alheio, principalmente o alheio, não, eu sou uma pessoa responsável, eu tenho um ditado, eu falo para os meus filhos, falo, olha, se não é teu, cuide muito melhor daquilo que é teu. Eu falo para os meus filhos. Porque eu ensino eles a cuidar daquilo que é deles. E quando eles têm na mão algo que não é deles, por exemplo, está lá emprestado, ou alguma coisa assim, que vai para casa, alguma coisa de escola, que precisa, eu digo, cuide muito melhor do que você cuida do teu. Por quê? Tem que mostrar honestidade, responsabilidade e credibilidade. Para depois falar do nome de Jesus. Fala lá, é filho do crente. Fala lá, é filho do fulano lá da igreja. Está entendendo? Então, a honestidade em tudo traz credibilidade à evangelização. Aí quando você abre a boca para falar de Jesus, amados, você é irrepreensível. Não há nada que possa ir contra aquilo que você está pregando. Ok? Infelizmente, 3 classes no país estão totalmente desacreditadas. O apóstolo Miguel Ângelo disse isso na convenção e de fato é verdade. Por ordem, a primeira classe são os políticos. A segunda classe são os policiais. E a terceira classe? Pastores. Infelizmente, amados. Por causa dos desonestos, que são muitos, todos são colocados no mesmo nível. Se você chega para conversar com uma pessoa que ela não te conhece, aí você se apresenta como um pastor, essa pessoa ela dá um passo atrás com você. É impressionante. Ela passa a te observar de jeito diferente. Ela esconde a carteira dela, ela esconde a bolsa. É sério. Esse pastor vai tomar alguma coisa de mim. Esse pastor vai pegar alguma coisa de mim. É triste isso. É triste, eu digo isso com tristeza no meu coração. Então, amados, não importa como estão aí fora os desonestos. Nós não vamos ficar olhando para isso. Nós vamos fazer a diferença, mostrando que o Evangelho tem credibilidade ainda. Mostrando que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. E Ele é digno de ser obedecido. Ele é digno de ser honrado com as nossas vidas. Então não importa para quem. Mas falar de Jesus exige honestidade. Não importa para quem você vai falar. Exige vida arrumada com bom testemunho. Ok? Letra D. A honestidade confirma a direção de Deus. O honesto, amado, ele vai ter sempre os seus passos firmados pelo Senhor na sua caminhada. E o desonesto vai estar sempre tropeçando. Tropeçando, tropeçando, tropeçando. Então nós precisamos entender o que é a desonestidade, o que Deus chama de desonesto. Falei aqui na quinta-feira próxima passada até dessas TVs via satélite que não tem mensalidade. Isso é desonesto, isso é roubar sinal de alguém que está pagando para ter o sinal lá no satélite. Isso é desonesto, e hoje o que mais tem, mais você vê as pessoas com esses tipos de aparelho dentro de casa, que a pessoa compra só de modo digno. Então,
O desonesto, ele sempre irá tropeçar. Não, pastor, mas isso aqui mas todo mundo faz, não tem problema não. Então tá, então vai junto com todo mundo. E vai tropeçando junto com todo mundo. Mas eu quero te dizer uma coisa, não foi para isso que Deus te chamou. Não, Deus não te chamou para ir junto com todo mundo. Deus te chamou para te tirar do meio desse todo mundo aí. Amém? E abrir os teus olhos para que você enxergue a verdade. Para que você viva o modo digno do Evangelho de Cristo. E mesmo que tirem sarro de você, mesmo que critiquem você, mesmo que chamem você de certinho, você diga, glória a Deus, eu sou certinho mesmo. Porque para muitas pessoas aí fora, mas eu falei dessa TV aí, pessoas que eu vi, pessoas que estão mais próximas de mim, eu falei. Deram risada na minha cara. Eu falei, eu sei o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Isso Deus não aprova. Mas a vida é de cada um. Fique à vontade para fazer. Na minha casa eu não tenho. E jamais vai entrar. Porque é desonesto. Amém? Então, o honesto sempre vai ter os passos firmados pelo Senhor. O desonesto vai andar caindo. Amém? Letra E. Mesmo pequenos atos desonestos são devastadores. Então, assim, para muita gente essa questão da TV aí é uma coisa pequena. Não, eu não estou roubando nada de ninguém. Eu comprei o aparelho, eu paguei. E ele não entende que o sinal que aquele aparelho está recebendo é um sinal roubado. Ele não entende isso. Não, mas o sinal está lá, está disponível. Eu escutei isso. Está disponível. Então, disponível para quem? Para quem está pagando. Por que uma TV por assinatura tem que liberar o sinal para chegar na tua casa? Porque o sinal primeiro passa para quem está te vendendo o sinal. Ok? Amém? Então, são pequenas coisas, pequenos atos desonestos que a pessoa acha que não vai trazer nenhum malefício para ela. Mas a questão aqui é, o que isso vai trazer de colheita para essa vida? Vai trazer colheita, não é? Nós falamos aqui na questão de atender um telefone, né, ministra Cris? Atende o telefone, é para o fulano, tá, peraí, é para você. Fala que eu não tô. Mentira. Então atende você e fala você que você não tá. Não, mas é o fulano, com esse eu não quero falar nem morto. Então fala você que você não quer falar com ele nem morto. Pequenas coisas que vai trazendo destruição, tá? Sabe, a pessoa tem, sabe, o poder de mentir, ministra Cris, e não tem o poder para falar a verdade. Sabe, ela tem ali todo o jogo de cintura para mentir, para dar uma desculpa, para inventar alguma coisa, e não tem, sabe, o poder de falar a verdade. Isso é muito sério. Então, quem habita em nós? Então que o nosso sim seja sim, e que o nosso não seja não. Ok? Então, o que nós vivemos, aquilo que nós cremos, sabe? Que seja de fato uma verdade na nossa vida, porque senão nós somos hipócritas. Fariseus hipócritas. Então que isso não seja aqui nessa igreja. Porque eu, amados, eu vou dizer por mim. Eu sei, eu vou falar com a permissão do Espírito Santo, porque eu sei que é a vontade de Deus. Eu não quero aqui fariseus hipócritas. Por isso eu não me preocupo com quantidade. Eu quero aqui verdadeiros adoradores, que adoram o Senhor em espírito e em verdade, que lutam para viver o Evangelho junto comigo. Eu estou aqui aprendendo junto com você. A cada dia nós aprendemos. Nós refletimos a palavra a cada culto. Primeiro ela corta para o meu lado. A palavra vem primeiro para mim.
para depois chegar para a tua vida. Então nós estamos juntos nessa caminhada, e é isso que eu oro ao Senhor, que todos nós cresçamos nisso. Eu não me importo se um que vem visitar vai voltar ou se não vai, Deus o sabe. Porque cada ovelha que entrar por essas portas, os que forem para ficar, vão ficar, porque é Jesus que está trazendo. Não sou eu que vou segurar, não é o meu carisma que vai segurar, é a vontade de Deus. Então, que não sejamos fariseus hipócritas, que não sejamos mentirosos, que sejamos e tenhamos uma vida transparente, uma vida sincera, que possamos adentrar por essas portas felizes, puros, de mãos limpas, e dar um culto agradável ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gálatas 5,16 diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, quando nós andamos no Espírito, quando que eu ando no Espírito, pastor? Quando eu obedeço a palavra. Quando eu obedeço a palavra, eu ando no Espírito. E aí, quando eu obedeço a palavra, eu não vou satisfazer o desejo da minha carne. Entendeu? Porque chega uma proposta desonesta para mim, eu estou no Espírito, eu estou na palavra. Eu sei o que a palavra diz a respeito daquilo, então na hora eu rechaço. Então, não, isso não é para mim. Não. E vou dizer algo para você, e quando eu tomo essa postura, os desonestos não chegam nem perto da gente. Eles têm medo da gente, sabia? Isso aconteceu na minha vida. Outrora, tinham pessoas desonestas à minha volta, na minha vida secular. A palavra começou a entrar, eu comecei a praticar, como sempre fui radical na palavra, mesmo ainda sem muito conhecimento. O que aconteceu? Essas pessoas, foram todas se afastando de mim. E quando alguma ainda chega perto, assim, às vezes precisa conversar, falar alguma coisa, eu percebo o cuidado que eles têm para conversar comigo. O cuidado que eles têm para falar comigo, porque, amados, eu não aceito nada desonesto. Não me ofereça. Não me venha com nada desonesto. Amém? A Bíblia diz que eles terão medo de nós. O que é esse medo? É olhar para nós e ver Cristo. Ver o Pai da verdade em nós. Então eles não vão vir com mentira. Eles não vão vir com desonestidade. Marcos 7, 21 e 22 diz assim: Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Então, da onde procede a desonestidade? Do coração. A mente. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Tudo isso, amados, procede da mente do homem, do coração, dos pensamentos. Tá? Número 3, como escapar da tentação da desonestidade? Letra A, pelo temor ao Senhor. Aleluia. Está lá no telão o mouse. Agora foi para você. Glória a Deus. Letra A, pelo temor ao Senhor. Então, eu escapo da tentação da desonestidade, eu fujo da desonestidade pelo temor ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor de fato, aquele que recebe a palavra, aquele que entende como deve ser a sua vida, amados, ele escapa da desonestidade. Ele escapa da tentação. Provérbios 16, versículo 6 está escrito: pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa.
E pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Letra B. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como escapar da tentação da desonestidade? Pela perda de bens. Eu disse agora há pouco aqui, agora eu vou explicar para você, pela palavra de Deus, aquilo que eu disse. O Senhor não vai permitir, o Senhor não permitirá que mantenhamos algo adquirido de forma desonesta. Não, mas foi isso aqui que eu consegui de forma desonesta. E ó, já faz tempo, não perdi. Mas o que perdeu fora daquilo? Então, se não é aquilo, vai ser outra coisa. Porque Deus, com a nossa vida, amados, Ele não brinca. Com a nossa vida, Deus não deixa passar nada. Provérbios 13, 11 diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. O facilmente é de forma desonesta. Porque o que se conquista, o que se ganha com trabalho árduo, com trabalho honesto, esses só tendem a aumentar. Ok? Esses só tendem a aumentar. E o que se adquire de modo desonesto é o que se adquire facilmente. Esses diminuem. Mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Amém? Então aquilo que é adquirido com a força do trabalho vai sempre aumentar na nossa vida. Pelo trabalho honesto. Então, nós precisamos entender que nós temos que ter um posicionamento já, assim, desde cedo, em relação à honestidade com os nossos filhos. Isso é muito sério. Porque ensina o menino no caminho que ele deve andar, para que quando ele seja velho, ele não se desvie dele. Então, ensinar honestidade para os nossos filhos é básico na vida cristã. Por exemplo, se o teu filho chegar na tua casa com algo diferente, que você nunca viu com ele, não precisa responder. Você pergunta para ele de quem é. Você pergunta o que é, por que está com ele. E observa se ele devolveu aquele objeto, ou você depois não se importa mais. As crianças, elas não sabem exatamente o certo e o errado. Por isso elas precisam ser orientadas. Elas precisam ser orientadas que aquilo que não é delas, elas não podem pegar. Aquilo que não é deles, eles não podem subtrair, não podem levar para si. Nós vemos pais e mães que veem os filhos com algo diferente e deixam os filhos com aquilo. Não, porque se não deixar vai ficar doente. Vai e compra um então para ele. Compra um igual então e devolve aquele de quem é de direito. Aquilo que nós achamos, nós procuramos devolver para quem é de direito. Ontem nós fomos pedalar, nós fomos no camping. Ministro, Jaco. O que nós achamos ali naquele canteiro? Vinícius achou. Vinícius achou e falou: olha aqui, pai, um fone de ouvido no celular. Eu falei: deixa exatamente aí onde está. Não tinha ninguém perto. Ninguém perto. Talvez seja alguém que tenha perdido já de outros dias. Mas eu falei: deixa exatamente onde está, filho. Isso tem dono. E nós não vamos pegar.
deixamos ali e continuamos o nosso passeio. Porque tem aquele ditado, né? Achado não é roubado. Tem ou não tem? Para nós isso não existe. Achado tem dono. E eu tenho que saber quem é o dono. Se alguma coisa é achada aqui na igreja, não sei de quem é. Nós temos diáconos e ministros para receber isso. Ficou aqui em cima do balcão por vários dias. Não sei se o dono pegou ou não. Um brinco, se não me falha a memória, uma Bíblia, blusas e casacos que às vezes ficam no encosto das cadeiras. Eu digo, deixe no mesmo lugar. Não tirem. Não tirem do lugar. Porque o dono, no culto seguinte, vai vir e vai pegar. Se o dono não vem, nós retiramos e entregamos depois. Nossa bispa deu um testemunho que no ensaio do coral lá, estavam reunidos, tá? A bispa Silmara estava com um blazer, ela tirou o blazer, colocou em cima da cadeira, foram embora, ela esqueceu de pegar o blazer, voltou para pegar o blazer, cadê o blazer? Roubaram, furtaram o blazer da bispa Silmara. Aí a bispa Solange disse, olha, se a pessoa estava precisando de um blazer, eu tenho certeza que se a pessoa pedisse para a bispa Silmara, ela ia dar o blazer. Ela ia dar. Então são coisas assim, amados, que nós precisamos tomar cuidado. Amém? Nós precisamos tomar muito e muito e muito cuidado. Vamos para o número 4? O que fazer se formos desonestos? Primeira coisa, letra A. Nós devemos restaurar nossa comunhão com Deus. Não importa do que for, de que jeito for essa desonestidade, importa é parar, importa é o arrependimento e restaurar a nossa comunhão com Deus. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós devemos manifestar o reconhecimento deste erro, deste pecado e de todo o nosso coração se voltar ao Senhor. Amém? Porque Ele é justo, fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 2 de Crônicas 7,14 está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então não adianta nós acharmos que somente uma atitude correta minha vai mudar o meu caminho. Engano meu. Não, agora eu sou correto, agora eu não sou mais desonesto, agora eu faço as coisas com mais responsabilidade, com honestidade. Então, mas você já se humilhou diante do Senhor? Você se voltou ao Senhor? Porque a Bíblia diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então isso nós devemos fazer se nós praticamos alguma atitude desonesta, se nós fomos desonestos, se ainda estamos com alguma atitude de desonestidade. Nós precisamos entender isso. Letra B. Então, o que fazer se estou sendo desonesto? Restaurar nossa comunhão com as pessoas. Que pessoas? Com as quais eu estou sendo desonesto. Por quê, pastor? Porque em Tiago 5,16 está escrito: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então a minha oração vai ter poder quando
eu primeiro restaurar a minha comunhão com aquela pessoa que eu lesei, com aquela pessoa com a qual eu fui desonesto. Ok, irmãos? Então, confessai, pois, os vossos pecados. Reconhecer, tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Porque Deus sabe. Deus sabe, uma pessoa ela pode muito bem tentar esconder, uma pessoa pode muito bem passar por cima de uma situação e continuar a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas Deus sabe o que aconteceu e Deus é reto juiz. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então, é muito importante a restauração da comunhão com Deus. Mas esta comunhão só vai ser restaurada quando? Quando eu restaurar a comunhão com esta pessoa, a qual eu tive uma atitude desonesta, eu lesei, eu prejudiquei. Provérbios 28:13 está escrito assim, olha, o que encobre as suas transgressões, quem é o que encobre? É exatamente esse que eu te disse. Ele peca, ele erra, e depois ele continua a sua vida como se nada tivesse acontecido. Então ele está encobrindo o seu erro, ele está encobrindo a sua transgressão. Esta pessoa jamais, leia bem alto, igreja, jamais prosperará. Mas o que as confessa, olha a importância de confessar. Confessa a Deus. Confessa a Deus. Ok? Confessa a Deus e vai pedir perdão para a pessoa que você lesou. E nós vamos ver mais à frente aqui o que mais nós temos que fazer. Muito difícil a pessoa que faz aquilo que a Bíblia manda, mas nós vamos aprender aqui. Amém? E nós vamos fazer, nós vamos praticar. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia do Senhor. Letra C, é agora. Aleluia. Aleluia, Jesus. O que nós devemos fazer se nós formos desonestos? Devolver qualquer propriedade adquirida de forma desonesta. Em Levítico 6, 4, 5 está escrito assim: então é aquele ditado que eu disse: achado não é roubado, não é? Se eu sei quem é o dono, então não é achado, não é? E até ontem eu disse para o Vinícius, nós não sabíamos quem era o dono, mas eu disse para ele, tem um dono, isso não é nosso, então deixa aí. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou. Achei, então, mas não é teu, então devolve. Se roubou, devolve. Extorquiu, o que é extorquiu? Cobrou a mais. Teve lá um meio lá de ter um ganho acima. Vai devolver. Ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente. Então mentiu para fazer um negócio, mentiu para ter um ganho, mentiu. Esse jurou falsamente aqui, amados, também entra naquela questão de alianças, sabe? A pessoa fala uma coisa aqui hoje, amanhã ela não honra, amanhã ela não cumpre. Isso é desonestidade, é ser uma pessoa desonesta. Amanhã eu passo lá. Amanhã eu passo lá te pagar. E não passa, é desonesto. Ou tudo aquilo que
tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro. E na lei, e ainda a isso acrescentará a 5ª parte. Ó, como era sério. Na graça é muito mais sério, amados. Aquele a quem pertence, lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Então aqui nós vamos compreender algo aqui. A restituição, ela é uma expressão concreta de arrependimento. Porque a pessoa diz, não, eu me arrependo, olha, me perdoa, eu errei. Ok. Mas aí a restituição é a expressão concreta de que de fato a pessoa se arrependeu e que ela não quer ficar com aquilo que não é dela de direito. Então a devolução é um esforço de corrigir um erro. Então lá em casa, para os meus filhos, eu digo, olha, se aparecer com alguma coisa aqui em casa que não seja de vocês, eu não quero nem saber, vocês vão na porta da casa da pessoa e vão devolver. Eles têm uma preocupação com isso muito grande, porque eu os cobro. Eu digo, aquilo que não é de vocês, se vocês chegarem aqui em casa, vocês vão devolver na mesma hora. A não ser que seja algo que foi emprestado para matéria de escola, alguma coisa assim que precise, mas no dia seguinte já devolve. Então, se devolver algo que tomou não for possível, por exemplo, a pessoa já morreu, ok? Tem família daquela pessoa, ok? Tem família, então quem que eu vou procurar se a pessoa morreu? Alguém da família, para restituir aquilo que foi roubado, aquilo que foi adquirido de forma desonesta. Então a Bíblia diz que aquele bem, aquilo que foi tirado de forma desonesta de outra pessoa, deve ser dado à pessoa, devolvido à pessoa. E se eu não conseguir, pastor, a pessoa morreu, ou a pessoa sumiu, todo mundo da família sumiu, não tem como eu devolver. Sabe o que a Bíblia diz, ministra Cris? Que este bem deve ser dado ao Senhor. Sabiam disso? A igreja então agora fique sabendo. Em Números 5:8 está escrito: mas se esse homem não tiver parente chegado, a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote. Isso aqui era a lei, ok? Então, está falando que ia ser propriedade então do sacerdote. Além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Quem está entendendo isso? Está claro de se entender? Sim ou não? A igreja está compreendendo? Amém? Então nós vamos finalizar esta mensagem. Nós vamos finalizar como, pastor? Estabelecendo um compromisso com Deus. Todos nós aqui, nós queremos ver as bênçãos de Deus na nossa vida. Todos nós queremos aqui ser bem-sucedidos na vida. Ter vida próspera, gozar do bem do nosso trabalho. E o Espírito Santo está nos ensinando a respeito de honestidade. Não pegue um prego que não é teu, um parafuso que não é teu, uma caneta que não seja tua. Não se aproprie. Não leve para dentro da tua casa, porque se assim o fizer, você estará levando maldição para dentro da tua casa. E a Bíblia diz que não é para termos dentro das nossas tendas nenhuma maldição. Quem está entendendo? Então estabeleça hoje o compromisso com Deus, em todo o seu proceder. Se comprometa a não mexer em nada que não é seu. Não tire vantagens sobre
nenhuma situação em cima de alguma outra pessoa, algo que vai prejudicar outra pessoa, que vai lesar outra pessoa. Se você achou alguma coisa que não é seu, procure achar o dono e devolva. Se algo foi adquirido desonestamente, procure restituir a parte lesada, procure essa pessoa, converse com essa pessoa. É assim que manda a Bíblia Sagrada, amados. É assim que nos ensina a Bíblia Sagrada, o Espírito da verdade. E é assim que nós devemos proceder. Amém? Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.